Acho que agora vai dar certo. Bom, boa noite. Eu estou esperando o Marcos Sá. Eu tive que reiniciar de novo. Acho que agora ele vai entrar. Agora eu consigo. Olá, boa noite. Oi, Marcos, tudo bem? Boa noite. Você tirou a barba e o bigode? Pois é, isso é por causa do Covid, né? Então eu virei outra pessoa, estou irreconhecível. Pois é, que diferença. Nossa, o que não faz uma quarentena, né? Né? E olha que são 30 anos direto com barba e bigode. Então, nem minha Ai, filha me conhecia sem barba e bigode. e nem eu te reconheci. E quem é Ah, esse que está entrando aqui no live? olha, Tudo bem com você? bom, tudo bem. Para quem não conhece, o Marcos Sá, ele é arquiteto e paisagista. Trabalhou com a Sandra Alvim, onde eu tenho um grande prazer de ter adotado um dos maiores corredores verdes do Recreio, que tem o nome Alameda Sandra Alvim. E a gente vai falar um pouquinho dela, vamos falar sobre a cidade, seus aspectos, o território, a arborização, é, a configuração da cidade como um todo e até as justificativas por que nós temos talvez uma cidade um pouco caótica por conta disso, né? Então, Marcos, eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua trajetória, brevemente, porque a gente só tem uma hora, né? E aí a gente Perfeito. adentrasse na questão territorial da cidade do Rio para as pessoas entenderem, e aí a gente segue então para a questão, as outras questões que eu falei. Perfeito. Como a Isabelle comentou, meu nome é Marcos Sá, sou arquiteto e paisagista, sou também pesquisador sobre a história do Rio de Janeiro, sobre a arquitetura do Rio de Janeiro, tenho alguns trabalhos publicados, inclusive o Guia da Arquitetura do Rio de Janeiro eu participo. Foi um livro organizado pela Maria Helena Salomon e cuja introdução, que fala toda a história da arquitetura do Rio de Janeiro, fui eu, é de minha autoria, né? Então, há anos a gente atua aqui na cidade, tem um amor e um carinho enorme por essa cidade, né? Que é uma cidade muito especial e muito diferente de todas as outras, né? E ela tem essa característica dessa natureza exuberante, dessa topografia diferenciada, que faz dela realmente uma cidade muito diferenciada, né? Mas ela tem características, e a Sandra Alvim, né, que é o elemento que nos une, né, Isabelle? Você Com adotou aí certeza. essa coisa, a obra fantástica aí da Alameda, com toda essa questão comunitária e de tratamento ecológico, enfim, de arborização e tudo mais, e não sabia, e nós fomos nos encontrar através da sua procura de quem era a Sandra Alvim, né? Então, a Sandra Alvim foi uma mestra, foi minha mestra, eu sou discípulo dela, trabalhei muito tempo com ela, trabalhei como pesquisador, trabalhei também com o Luiz Paulo Conde, fui aluno dele no escritório, trabalhei no escritório dele muitos anos, à frente também. Fizemos muitas obras, muitos projetos no Rio de Janeiro todo. Então a gente conhece bem a cidade. E a Sandra Alvim, ela tinha uma coisa, umas tiradas engraçadas. Ela era historiadora, especializada em historiadora da arte, e ela falava, ela brincava, né, que o Rio de Janeiro foi escolhido um local totalmente inadequado para fazer uma cidade, né? Então, enquanto outras cidades normalmente nascem porque tem um porto, ou porque tem um rio que chega, que traz mercadorias do interior, porque tem uma vocação comercial, ou porque é um cruzamento de caminhos, uma rota, o Rio de Janeiro nasceu por uma necessidade de estratégia militar, né? Então, era um ponto importante para evitar a invasão dos corsários franceses e de outras possibilidades de invasão no país. E aqui tinha a questão de um porto abrigado, que era a Baía de Guanabara, né, e com uma barra muito pequena, com uma boca muito pequena, né, que facilitava o controle. Também tem as montanhas altas, muito próximas do mar, o que facilita uma visualização dos navios que se aproximam. Então, tinha uma série de vantagens militares, mas como cidade mesmo era um campo muito inadequado, vamos dizer assim, porque não era plano, né? Para uma cidade, uma das características básicas é ser plana, ou mesmo que ela seja no alto, que tenha algum planalto, alguma terra relativamente plana.
Então, ela foi fundada na Praia Vermelha, lá na Urca, né, na Urca, e essa junto ao Morro Cara de Cão, mas um lugar muito pequeno, que logo se mostrou em pouco tempo tinha para onde a cidade se expandir. Depois ela foi transferida por questões também estratégicas para o Morro do Castelo, mas era um morro com uma topografia muito pequena, né, um topo de morro muito pequeno, e logo se viu que também a cidade não conseguia desenvolver ali. Tinha dificuldade de abastecimento de água, como levar água lá para cima do morro, dificultava o acesso. Então ela logo começou a descer para as áreas planas em volta do Morro do Castelo, mas eram áreas totalmente alagadiças. Você tem o mar e logo atrás, todo o centro da cidade era um grande alagado. Então você precisava aterrar para conquistar as ruas, né, para poder criar lotes, e os lotes muito estreitos, porque como você precisava aterrar para se tornar um lote construível, eles eram muito estreitos porque era a menor quantidade de rua possível para você conseguir o máximo número de lotes. Por isso que os lotes coloniais são tão estreitos. É diferente de cidades como Buenos Aires ou as cidades hispânicas, que se organizaram em áreas planas, em que você pôde marcar a quadra, o xadrez da cidade, né, o xadrez regular das leis das Índias espanholas, com quadras em torno de 100 metros. Aqui você ia conquistando aos poucos. Conquistava uma ruazinha, ia chegando, aterrando e conseguindo um pouco mais, e sempre com essa dificuldade, né? Então é uma cidade que nasceu quase que lutando contra a natureza, né? Lutando para vencer os desafios da natureza, mas ao mesmo tempo foi essa natureza que deu esse lugar fantástico para a gente viver, com toda essa diversidade de paisagens e de cenários, né? Que deixam essa cidade incrível até hoje, né? Mas ela tem umas características que essa topografia e essa localização acabam criando, né? Então, o centro da cidade, por exemplo, a gente fala que vai para o centro, mas o centro não é no centro, né, geográfico da cidade. Normalmente, as cidades em áreas planas, mesmo em volta do litoral, elas têm uma situação de crescimento um pouco circular, elas vão se expandindo a partir de um ponto, né? E no Rio, não, ela foi se expandindo quase linearmente. Então, você tem o centro e a cidade foi se expandindo para a Zona Norte, depois foi conquistando o litoral, muito mais tarde, já no século XIX, né, se expandindo linearmente, crescendo no território, e você chega a uma situação hoje que é muito complicada do ponto de vista urbanístico, porque quem mora em Santa Cruz mora a 53 quilômetros do centro da cidade. Né? Então é um deslocamento absurdo. Você não tem isso em nenhuma cidade grande do mundo, né? Uma distância para percorrer de 53 quilômetros. Isso leste-oeste. No sentido norte-sul, a maior distância a percorrer é de 20 quilômetros. Então é uma cidade que para vencer tudo isso, precisou fazer túneis, precisou fazer aterros o tempo todo lutando. Então um gasto energético não só para construir a cidade muito grande, como um gasto nesses deslocamentos, né? Então, enquanto cidades, por exemplo, como Paris, elas são cidades que do centro até a borda da cidade são 5 quilômetros. Então, você caminha um diâmetro de 10 quilômetros, enquanto no Rio você tem uma distância maior de 57 quilômetros, né? É uma loucura isso. Você não tem dimensão, é uma dimensão territorial e uma dimensão inadequada. Então, por isso que muitos urbanistas condenam esse crescimento e esse esparramento contínuo da cidade, porque a cidade ultrapassou a Zona Sul, chegou na Barra, continuou crescendo, chegou no Recreio, aí criou-se o túnel, já está em Guaratiba, para chegar em Santa Cruz. Quer dizer, ela vai continuamente crescendo numa direção, mas de uma forma muito esparsa também. E que a densidade é que faz também a qualidade de uma cidade, muitas vezes, porque diminui as distâncias, né? Então a gente tem uma densidade, a gente ocasionalmente pensa, Copacabana é uma área muito densa e tudo, mas pensando o Rio de Janeiro como um todo, e até mesmo outras cidades do Brasil, como São Paulo, elas têm uma densidade muito pequena em relação a outras cidades do mundo. Você até se assusta quando ouve essa proporção, né? Então, por exemplo, Paris tem uma densidade média de 30 mil habitantes por quilômetro quadrado. Aqui no Rio de Janeiro, se você contar a área da cidade inteira, né, chega a 5.500 habitantes por quilômetro quadrado. Se você contar só a área urbanizada, desprezando as montanhas, as áreas não ocupadas, né, do território que não são urbanas, isso aí ela passaria de 5.500 para 10.000 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, 3 vezes menos que Paris. Né? E que não é uma cidade com grandes edifícios e grande altura.
né? Mas mesmo assim Paris tem muitos parques, tem muitas praças e tudo. Então, porque a gente vai se espraiando, a gente não percebe isso porque o Rio não é plano, porque tem as montanhas, tem essa diversidade de cenários e de topografias, né? Mas a gente enfrenta o tempo todo essas dificuldades que tornam tudo aqui mais difícil. Né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar fantástico. Então, a gente tem que conseguir equilibrar isso, entender que a urbanização não deveria ser contínua e não deveria se abrir novos espaços. Né? Então, a gente tem, por exemplo, Copacabana, é um bairro que tem perdido habitantes nos últimos anos, tem diminuído a densidade. Né? Então, você faltam aqui legislações e incentivos até para você recuperar edifícios antigos que estão desocupados. O centro da cidade tem áreas Uhum. incríveis para habitação que estão desocupadas ou subutilizadas, né? E que poderiam dar um dinamismo muito maior. Então, as pessoas moram longe quando poderiam estar morando perto, porque tem espaço para morar perto e é um custo razoável. Né? Então, a gente enfrenta essas dificuldades. Então, quando se fez, por exemplo, o projeto de revitalização do Porto, que é um projeto fantástico, né, de trazer vitalidade para a cidade, mas se deu atenção e um foco praticamente em edificação comercial. E podia ser tudo residencial, quer dizer, podia ter um foco de menos obras públicas, obras de infraestrutura que foram feitas lá, se tinha que demolir ou não, viaduto, enfim, mas se gastou muito em obras e ficou muito cara a terra por causa disso, para poder pagar essas obras, e está lá o porto desocupado. Por quê? Porque só tem possibilidade de se construir ali para pagar o preço da terra e das CEPACs para você fazer os grandes edifícios, fazendo edifício comercial, porque o residencial não consegue. Então, quando podia ser tudo estruturado diferente, para trazer. Então, a gente tem áreas urbanizadas, áreas próximas, né, que podiam estar sendo ocupadas por residências, que trazem vitalidade também para a cidade. Né? O morar é o preceito fundamental da cidade. Né? E então é importante as pessoas entenderem isso para ajudar nessa luta de revitalização do Rio e tornar o Rio uma cidade melhor, né? Nesse sentido, melhor para todo mundo, né? Porque alguns são muito privilegiados, mas tem muitas pessoas, eu diria que a maioria da população, né, sofre muito com esses deslocamentos, com essas Nossa. distâncias e com essa dificuldade de infraestrutura que a gente tem. Né? Inclusive, Marcos, eu lembro em prefeituras passadas a tentativa de centralizar também o bairro da Barra da Tijuca, né? Criar um segundo centro no Rio de Janeiro, né? Houve até um Perfeito. plebiscito para ver se separava ou não. Lembra a Barra da Tijuca do Sim, sem restante dos dúvida. bairros? Então, isso numa tentativa que foi frustrada, né? Enfim, que não deu certo, mas que poderia até amenizar esses deslocamentos, criando um segundo centro ou um segundo município, enfim, a emancipação dessa região, principalmente a Zona Oeste, que a gente sabe que o deslocamento é da Zona Oeste para o centro ou Zona Sul, né? Então, assim, Sem a dúvida. maior parte, né? Eu sei porque eu moro no Recreio dos Bandeirantes, morei muitos anos no Leme, e realmente o entrave é a mobilidade, né? Sem Sem sombra de dúvida. dúvida. Né? E, além disso, como você falou, nós temos ainda muitos vazios urbanos no Rio de Janeiro, principalmente nessa região central. A Presidente Sim, a Vargas Zona Norte tem. também. A Zona Norte tem uma possibilidade enorme de abrigar maior número de população e isso poderia se fazer parques, áreas de lazer, áreas verdes. Né? Essa é uma área que tem carência. Você vê o sucesso que foi o Parque Madureira. Quer dizer, é uma área que estava lá jogada porque era embaixo das linhas de alta tensão, né? E aí teve-se essa visão urbanística da importância e da facilidade de transformar. Porque, veja bem, fazer parques e praças e áreas verdes tem um custo muito reduzido, perto a construir qualquer outro tipo de equipamento urbano. E tem uma resposta muito fácil, muito rápida. Né? Então, você implantar o Parque Madureira já criou uma outra realidade para aquilo. Você vê a frequência do Parque Madureira, a quantidade de pessoas que vão lá. Né? Então, existe essa carência que você poderia distribuir e poderia. Quer dizer, você pode, e já existe até gabarito para lá, mas as pessoas não têm incentivo de crescer e de aumentar o desenvolvimento imobiliário, que gera riqueza para todo mundo, gera a possibilidade de mais pessoas morando. Né? Então, a gente precisa entender do Rio e essa questão também econômica, porque o Rio sofre muito com esvaziamento econômico, é um círculo vicioso, né? E que vai dificultando justamente a sustentabilidade
da própria região do ponto de vista econômico. Você vai criando subempregos, vai reduzindo a oferta de empregos. Então, por exemplo, a gente é uma cidade turística que poderia ter, enquanto outras cidades do mundo crescem numa velocidade de 20% urbano, ou 20% ao ano. Istambul, por exemplo, é uma cidade que cresce do ponto de vista turístico. A gente aqui cresce, a gente recebe menos visitantes que a Torre Eiffel em Paris. É uma loucura. É Exatamente. impressionante, com um Eu potencial vou, enorme. eu Mas vou, ele eu vou fala, até te, eu vou até te passar, assim, que eu tive uma live com a Cristiana Queiroga, do SOS Lagoas, a gente falou justamente sobre os potenciais da cidade do Rio. E, sem sombra de dúvida, os potenciais do Rio de Janeiro são todos vinculados à natureza, porque ela é sem dúvida. exuberante, né? Você tem a E, montanha, você tem as cachoeiras, você tem as praias e os parques, né? Um deles, a Alameda Sandra Alvim. E, com assim, certeza. você explorar isso, o grande problema também é assim, por que que não dá certo? Por que que a coisa não anda? Aí a gente tem um grave problema, que é a questão da poluição, a falta de saneamento numa cidade como o Sem Rio de dúvida. Janeiro, né? Sem Então dúvida. isso é Perdemos uma uma chance barreira. histórica com as Olimpíadas, né, de resolver o problema das lagoas da Barra. Quer dizer, existia toda uma programação, existia até verba, porque o Brasil, na maioria das vezes, não é um problema de verba. Né? Você tem as verbas alocadas e não se usam as verbas por falta de projeto, por falta de. Aliás, a Sandra Alvim tem uma história também bacana da Sandra Alvim com essa questão de verba. Eu me lembro, ela acabou o doutorado dela na França, fez um doutorado fantástico em Paris sobre a arquitetura religiosa do Rio de Janeiro, e ela voltou para cá e quis fundar na FAU-FRJ, lá na Faculdade de Arquitetura, um núcleo de pesquisas. Só que a faculdade, todo mundo sabe, as faculdades públicas, a universidade pública, uma carência de verba enorme. Não tem nem papel higiênico no banheiro, não tem limpeza adequada, as cadeiras todas quebradas, né? Tudo isso acontecendo. E todo mundo achava que você é louca, como vai fazer um núcleo de pesquisas aqui? Como você vai ver? Bom, ela foi ao diretor, conseguiu a cessão de uma sala, mas uma sala abandonada, com os armários quebrados, com janela quebrada, aquelas histórias. Aí foi a Fundação José Bonifácio, montou um projeto de pesquisa, fez um levantamento, orçamento de tudo que precisava e tudo, se encaixou na verba anual da Fundação José Bonifácio, conseguiu reformar toda a sala, conseguiu comprar computador, conseguiu comprar impressora, material de uso diário, cadernos, folhas e tudo para pesquisa, material para desenho, conseguiu contratar estagiários e todo mundo perguntava, mas como funciona? Mas a verba existe lá. É só fazer o projeto e lutar. Agora, tem que arregaçar a manga, tem que gastar tempo, É, tem que vencer a burocracia, que a burocracia é uma sequência de coisas a superar, mas a verba estava lá e ninguém usa. Entendeu? Então, uhum, existe essa coisa da reclamação, que a gente vive muito reclamando, e você é uma que assim, não parou para reclamar, você foi lá e fez, e está agindo, e cada vez mais consegue juntar pessoas, juntar esforços, juntar energias, né? E eu acho que o carioca tem um pouco disso. A gente reclama, reclama, reclama muito, mas é. faz pouco, né? Nos últimos anos até tem tido uma série de iniciativas e acho que é importante a gente vibrar com essas iniciativas como a sua, por exemplo, né? Que trazem uma qualidade para a cidade incrível e a coisa mais importante também, que é juntar pessoas com um objetivo maior, né? Isso que é cidadania, né? É através Uhum. disso que a gente consegue uma relação das pessoas com o lugar, um carinho com a manutenção, né? Então a gente precisa disso. Né? E é uma coisa que falta muito no Rio de Janeiro, embora existam, a gente sabe, iniciativas aqui e ali que precisavam ganhar mais visibilidade, né? E mais apoio. Né? Exatamente, esse sentimento de pertencimento, né, da cidade, independente se você mora num apartamento, numa casa, eu acho que é importante porque você faz com que a cidade cresça de uma forma justa, né, de uma forma democrática. Eu vejo isso como realmente uma experiência na Alameda Sandra Alvim, né? Então as coisas começaram a crescer com um grupo, né? E todo mundo voltado para aquele propósito, né? Eu acho que é isso que também Uhum. faltaria para a cidade do Rio. Os cariocas, eles deveriam realmente eles deveriam ser mais apaixonados pelo Rio de Janeiro, né? Eu acredito. Entendi. E, E e a gente tem também, só para complementar essa questão, também acho que uma coisa que falta muito, por exemplo, em Buenos Aires ou em Nova York,
cidades como essas, você tem nos veículos de comunicação, especialmente nos jornais, né, você tem semanalmente colunas sobre arquitetura, né? Colunas que mostram para a pessoa, mas não é com teorias ou com um papo hermético difícil de ler, de entender, não. Que mostram o dia a dia das questões. Então, por exemplo, inaugurou um museu novo, vai um crítico de arquitetura e diz o que é bom e o que é ruim daquele museu, né? Por que, que ele é importante ou por que, que ele não é importante, por que, que os acessos, as relações espaciais, a relação com a cidade, com o entorno, o que, que é bom, o que, que é ruim. Então as pessoas começam a debater e entender um pouco mais isso. Aqui a gente não tem isso, né? A gente tem uma dificuldade muito grande do público leigo se aproximar de um entendimento maior da cidade, né? E do porquê das dificuldades, do porquê da importância de dar apoio a determinadas iniciativas. Existe, às vezes, também iniciativas boas que são apedrejadas por falta de entendimento, né? Ou por uma politização, às vezes, desnecessária, né? E sem entender o que está por trás disso, né? Então, existe essa dificuldade. Eu acho que era importante a gente poder ter e como você falou, trabalhos como o seu começam a aproximar as pessoas, né, dessa realidade, dessa vivência, para entender até das dificuldades que é manter um lugar, né? Porque muitas vezes assim, a gente tem essa mania de dizer, ah, não, isso aí é responsabilidade do governo. Aí tem o cara da Conlúvio, né? A gente já assistiu isso. Não, o Conlúvio que vai limpar isso daqui. Então as pessoas, eu sou um frequentador muito assíduo de praia, adoro, estou aqui nervoso de não poder dar um mergulho no mar, mas você chega na praia, eu vou de manhã cedo, tá limpa, perfeita. A Conlúvio faz aquele trabalho maravilhoso. Agora, você vai no final da tarde ou no início da noite, a praia é um lixão. E é uma coisa assim inacreditável. Como pode as pessoas estarem sentadas na areia, descartar o lixo ao seu lado, naquilo que é o cartão de visitas da cidade, né, que é uma área de estar. É como se você estivesse na sua casa vendo televisão, jogando lixo no chão e deixa lá o lixo no chão. Ninguém faz isso em casa, mas porque não se sente pertencendo àquele lugar e acha que outros é que tem que limpar, não ele. Né? Então, a gente tem essa dificuldade. Então, por exemplo, minha filha, quando era criança, pequenininha, a gente frequentava um lugar na praia chamada IPA-BB, que foi uma iniciativa de uma pessoa fantástica, a Vivi Braga, que fez uma associação de pais que contribuíam para você ter uma área limpa e para você ter educação ambiental. Então, as crianças, desde pequenininha, elas mesmas catavam o lixo da areia, os ambulantes, né, que vendem, que são cadastrados pela prefeitura, entendiam, ajudavam nesse processo. Né? Mas é uma coisa assim incrível. A prefeitura tem os barraqueiros, né, que são todos licenciados na praia. Então, você tem de tanto em tanto uma barraca, dá lá nomes e tal, tudo muito interessante e tal. Agora, e a praia está toda suja? Era uma coisa simples, é só você dizer para o barraqueiro, em volta dele, ele está usufruindo de um espaço público, ganhando sobre um espaço público, tem uma concessão para trabalhar no espaço público e não cuida desse espaço público. Então, se ele mesmo, ele pode ser um elemento agregador de conscientização das pessoas que estão ali ao lado. Olha, se você jogar lixo no chão, eu posso perder minha concessão. Então, ele mesmo limpa ou ele mesmo vai ajudar e pressionar as pessoas a não jogarem lixo. Mas, às vezes, são situações simples que você pode resolver, mas não são usadas. Complementando isso, eu fiz uma live com a Maitê Proença sobre mega eventos. E a gente falou justamente sobre isso. Quer dizer, existe a mentalidade de explorar o local. Não existe essa preocupação de você saber que aquele local amanhã você vai voltar e você pode explorar da mesma forma, mas com consciência. Porque a gente estava falando dos mega eventos no Rio de Janeiro que destroem a cidade. Seja o carnaval de rua, o bloco de rua, seja um show de samba, de pré-carnaval na Avenida Atlântica, na areia, enfim, qualquer coisa, você sente que existe a cidade fica exaurida, né? Ela fica despedaçada. Não é dimensionado e falta por parte das pessoas essa conscientização. Né? E por mais que a gente tenha já essa ideia da questão da ecologia, que se fala do lixo, a gente vê isso na televisão, mas isso ainda não caiu a ficha nas pessoas de uma maneira geral. Né? Existe essa despreocupação
com o próprio espaço público, né? E isso é uma coisa que dizem que vem um pouco lá do período colonial, porque até as mulheres, né, na colônia eram presas dentro de casa, ninguém podia... E a rua era, na verdade, um local de escoamento de coisas. Então, se você jogava o esgoto na rua, jogava o lixo na rua, enfim, e o espaço público não era um espaço usado, né? Então, a gente passou a conquistar o espaço público, foi uma conquista para a cidade, uma série de utilizações que a gente pode ter, que dão essa vitalidade, dão essa característica tão fantástica do Rio, mas, ao mesmo tempo, tem esse avesso da coisa, né? Então, assim, não é que não possa ter o bloco, por exemplo. Eu assisti um carnaval, né, em Ipanema, que às vezes a gente vai ver ou vai à praia e tudo. Então, vem o carnaval e vem aquele rastro atrás de destruição, às vezes. Mas é óbvio, porque você coloca um número de pessoas inadequados no espaço, né? Então, também tem isso. Tem uma questão da organização, né? Então, a quantidade de blocos, o tamanho do bloco, obviamente, se é um bloco gigantesco, não vai ser na Vieira Solto ou na Praia de Copacabana. Ele pode ir para Presidente Vargas, que tem uma forma de dispersão muito mais fácil, tem transporte público ali do lado, nas estações de metrô, enfim, e tudo mais, né? E causa menos transtorno, porque é no final de semana que o centro está mais vazio, o centro quase não tem residência, então as pessoas podem se locomover de uma forma sem atrapalhar o tráfego e tudo mais. Então, tudo é planejamento. A gente não faz as coisas com planejamento e depois vira um inimigo. Então, o Rio de Janeiro também acabou esse vício de demonizar determinadas coisas pela forma errada como que elas são feitas, tem um reverso muito prejudicial, porque a cidade, por ser turística, ela depende de eventos como esses, eventos que trazem, que lotam os hotéis, que trazem dinheiro para a cidade, emprego para as pessoas, mas ao mesmo tempo eles produzem uma destruição da cidade. Aí você pega, ao invés de modelar e planejar para isso se tornar cada vez melhor, mais agradável, mais dimensionado adequadamente, não, você começa a lutar contra, as pessoas ficam irritadas, ficam querendo que aquilo não exista mais, então aí vai para o outro lado, aí você esvazia economicamente porque não consegue eventos. O Rio de Janeiro perdeu vários eventos, perdeu Fórmula 1 um pouco por isso, por esse desprestígio, né? E, enfim, então a gente também tem que evitar até a própria legislação da cidade. A legislação da cidade, por exemplo, num dado momento, se permitia fazer habitações mínimas em qualquer lugar da cidade. Então foi a época que se fez os conjugados, as kitnets, né? E principalmente os conjugados, apartamentos muito pequenos, mas que permitiam que pessoas que, ou porque moram sozinha, ou é um casal em início de vida, ou é um casal sem filhos, ou é um idoso que não tem por que morar num apartamento grande, morassem mais perto das regiões que tem comércio, que tem infraestrutura, que tem tudo. Só que fizeram isso de forma errada, fizeram prédios enormes, mal construídos, mal feitos, problemas sérios em Botafogo com isso. Me lembro que tem uma história num famoso edifício em Botafogo que era tão tumultuado, porque também antes dos anos 69 não existia a lei do condomínio. Então, essa organização condominial que hoje existe estava incipiente. Então, as pessoas não tinham tantas regras, tantas formas, não tinha legislação efetivamente para cuidar disso. Então, conta a lenda que uma pessoa morreu atropelada, morreu não, mas foi atropelada num corredor de um edifício de Botafogo, desses só de kitnet, que era um corredor longo, e a pessoa não botava a moto, não tinha estacionamento, ela guardava a moto no corredor. E ela saía de manhã para pegar o elevador de moto e atropelou uma pessoa. Nossa. Então, assim, aí começa essas lendas urbanas, aí demonizaram as kitnets e as habitações pequenas, e um processo de elitização da Zona Sul começou aí. Então se proibiu, é uma coisa louca, isso se proibiu de fazer apartamentos menores. Por exemplo, em Botafogo existe uma legislação específica que diz que você tem que dividir a área do terreno por 30, é um coeficiente de adensamento, para saber o número de habitações. Então, isso dá uma relação média de apartamentos de 100 metros quadrados. Se você faz uma loja embaixo, você gasta um pouco mais de área, aí o apartamento fica com 80. Mas você não consegue fazer apartamento muito menor do que 70 metros em Botafogo. Isso se tiver loja. Se não tiver loja, você vai ter que fazer apartamento de 100 metros quadrados. Isso é um absurdo obrigar a fazer isso, né? Em outras áreas da cidade, todas é 50 metros quadrados. E por que não permitir aí agora, depois de anos, porque fizeram a coisa mal feita, todo mundo caiu em cima, que era tudo muito ruim, aí proíbe, vai para o lado oposto. Aí você leva 20 anos para resgatar e agora
começar a flexibilizar essa legislação para você poder fazer novamente unidades pequenas e trazer a população para a cidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas brigas, porque a gente acaba, nessas demonizações, indo para o outro lado. E depois, para resgatar as questões urbanísticas, o prazo é esse, é 20 anos para você voltar atrás numa decisão. Então, é muito, muito tempo. Né? O Porto, por exemplo, está aí, um dia ele vai dar certo, um dia ele vai dar certo, mas é uma coisa a longo prazo, é uma coisa para 20, 30 anos quando se fala em urbanismo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas decisões e com essas leituras, né, para entender o que está por trás disso, o que é realmente negativo daquilo e como a gente pode corrigir sem demonizar, né? Entendi. E, Marcos, voltando para a questão da falta de saneamento e poluição aqui na cidade, a gente perde muito também com o turismo, né? Como eu falei, as pessoas evitam, né, passar mais do que 2 dias na cidade do Rio. Antigamente o turismo era um turismo, quer dizer, a cidade, uma das vocações, das principais vocações da cidade do Rio era o turismo. Né? Então as pessoas vinham aqui e ficavam 4, 5 dias, era comum, né? Enfim, e olha que não tinha o número de museus que tem hoje, né? De salas culturais, de teatros, mas o turista vinha para ficar. E hoje o turista ele vem para ficar um dia e depois ele vai para o Nordeste, que, enfim, o Rio perdeu para as cidades do Nordeste. E o que você, assim, pensa, né, que isso poderia... O que a gente poderia fazer para que o Rio pudesse voltar a ter essa nova vocação, né, quer dizer, de volta, trazer de volta essa vocação turística? O que você acha que poderia ser? Tem coisas que dependem da cidade, mas tem coisas que são maiores do que a cidade. Então, por exemplo, em termos de estratégia de turismo, o Brasil já é complicado porque ele fica a 12 horas, 13 horas de voo da Europa, dos Estados Unidos, 10 horas. É um tempo muito grande. Então, você tem que ter muita atratividade. Mas quando você fala assim, vou para a França, quando você fala vou para a França, você não fala assim, vou para Rouen, vou para Lille, vou para qualquer outra cidade, eu vou para Paris. De lá eu vou, então o destino turístico da França é Paris. De lá eu posso até ir para outra cidade, né? Posso ir para Marseille, no sul, posso ir para Provence, posso ir para qualquer lugar, mas o destino é Paris. Aqui você está no exterior, você vai ou para Recife, ou para Brasília, ou para São Paulo, ou para Rio de Janeiro, e se vende a imagem de uma série de coisas num país de dimensões continentais. Então você pulveriza o turismo de uma certa forma que você acaba inviabilizando. Então fica bastante complicado. E muitas vezes, com esvaziamento e com coisas políticas, porque, por exemplo, a Azul queria entrar no Rio de Janeiro, mas ela só queria entrar operando no Santos Dumont. Aí o governo estadual foi contra porque não queria reforçar o Santos Dumont, queria que ela fosse para o Galeão. Com isso, ela foi para São Paulo e perdeu um hub aqui. Então, esses hubs de conexão são fundamentais. Então, não adianta você ter a cidade toda preparada para o turista se as coisas estruturais que trazem o turista não estão resolvidas. Então, o cara vir para São Paulo, pegar um voo de 12 horas para parar em São Paulo, para depois vir para o Rio de Janeiro, é um desgaste enorme, é o que acontece. Porque São Paulo virou... Então não é assim, a gente tem que resolver problema de segurança, população de rua, o camelô, tem uma série de coisas que a cidade, inclusive, evoluiu, porque ela estava muito bem até uns anos atrás, né? E nos últimos anos nós evoluímos, voltou tudo que se lutou, que leva anos, por exemplo, essa questão dos camelôs, que não é o camelô pela sobrevivência do pobre coitado, da pessoa que precisa, que né, não tem oportunidade, outras oportunidades de trabalho, mas às vezes as milícias que estão por trás disso, a mercadoria roubada, porque é óbvio, você vender lá o iogurte, que é uma coisa gelada, a R$1, alguém roubou esse iogurte, não é possível. Né? Então, assim, e a população sabe e continua comprando, e vai lá e compra. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que resolver dentro de casa. Inclusive a questão da acessibilidade, né, Marcos? Porque ontem eu tive até uma live com o Edu Crota, que é um cadeirante, e a dificuldade, né, de você se locomover na cidade quando você tem realmente uma necessidade especial, seja ela temporária ou para sempre.
a gente perdeu a oportunidade porque com as Olimpíadas, né, nós trouxemos aqui turistas do mundo inteiro, com as Paraolimpíadas, que foi um sucesso fantástico, um sucesso inclusive para o Brasil, né, que teve uma performance fantástica nas Paraolimpíadas, que divulgou esse tipo de coisa para o país todo, né, e perdemos essa possibilidade, porque houve esse esvaziamento econômico, houve o problema de corrupção, né, que se perdeu a cidade e o Estado se afundaram em dívidas, e se foi relaxando toda essa coisa de disciplina urbana que é fundamental, né, que traz a segurança, que traz uma série de coisas. Mas a gente tem que enfrentar também porque o Rio de Janeiro, eu acho que assim, é uma cidade tão sedutora, tão interessante, que ela cria um problema da inveja também, né? Então, a gente, porque tem aquela questão quando no governo militar nós éramos de esquerda e de oposição, e o Rio sofreu muito com isso, né? Então, tudo que puderam fazer para atrapalhar o Rio, e isso foi sendo feito ao longo do tempo. E, às vezes, os próprios cariocas ajudam a atrapalhar o Rio, né? Muitas vezes a gente tem uma bancada que politicamente pode ter visões antagônicas e tudo, mas que podia estar junta lutando pelo Rio de Janeiro em Brasília, né? E muitas vezes isso não acontece. E em outros estados você vê uma união maior do que isso, né? E a gente precisa disso, porque tem coisas que não são resolvíveis aqui, tem coisas essenciais que precisam, é o mínimo que você tem que ter, segurança, limpeza, coisas desse tipo. Mas tem outras, como eu estava comentando, dessa questão do hub da aviação, que são fundamentais. Outra coisa que não adianta, porque nenhuma cidade é São Paulo. São Paulo foi, aos poucos, era uma cidade de destino só comercial, né, de negócios. Obviamente, ela é o centro financeiro do Brasil e uma vitalidade econômica gigantesca, e ela foi aos poucos conquistando o turismo de lazer, mas ela era focada especialmente em turismo de negócio. Mas a partir do turismo de negócio você gera o turismo de lazer. Nós esvaziamos nosso turismo de negócio, né? Então, com as perdas econômicas, mas também com a falta o Rio Centro, que é o maior centro de convenções da América Latina, ele podia estar sendo usado full time, mas para isso precisa ter gente captando, precisa apoio dos deputados, precisa uma série de coisas. Então, não são os grandes eventos, mas são eventos localizados que geram a viagem de negócios e, por consequência, acabam gerando turismo. Então, a gente tem que entender que não adianta ter só uma praia bonitinha, porque o Rio de Janeiro é o que você falou. Se você vai para uma Cancún da vida, você vai para a República Dominicana para curtir praia, ou mesmo para o Nordeste, você vai para uma praia que não é um local de natureza. Aqui no Rio de Janeiro, embora tenha também isso, mas é uma praia urbana, né? Então, e isso é que dá a vitalidade e a diferença, né? E que nenhuma outra cidade tem com a vitalidade que a gente tem aqui, como você falou, a gente tem a praia, tem o mar, tem a montanha, tem a floresta, e pode ainda desfrutar de elementos aonde você tem lugares do Rio que você não sabe que está no meio de uma cidade, né? A gente tem aí a maior floresta urbana do mundo, que é o Parque Estadual da Pedra Branca. Não, da Pedra Branca, tá. E assim, mas por que a gente tem a maior... Nós temos a primeira e a terceira maior floresta urbana do mundo. A segunda está em São Paulo, que é a da Serra da Cantareira. Mas por quê? Porque também nós temos uma cidade territorialmente gigantesca. Porque outras cidades na Europa, nos Estados Unidos, não têm uma floresta como o Rio de Janeiro, porque a cidade é menor que o Rio de Janeiro territorialmente. Então nem cabe a floresta lá dentro. Mas a nossa cidade, em termos territoriais, não em termos urbanos, é tão grande que cabe a maior floresta do mundo e a terceira maior floresta do mundo. Uma é o Parque Estadual da Pedra Branca e o outro é a Floresta da Tijuca. Então a gente ainda tem essa capacidade, você vê, duas florestas gigantescas que poderiam estar atraindo muito mais turismo, mas a gente não consegue, porque tem questões estruturais que a gente precisava estar unido, inclusive politicamente, para lutar por essas questões em Brasília, junto ao governo federal e tal, e tem as questões locais que não podem abrir mão, obviamente, que a gente teve uma evolução nos últimos tempos. E falando em floresta, né, Marcos, tem a questão da arborização da cidade, né? Na Alameda Sandra Alvim, eu já plantei pelo menos mais de 700 mudas, e é comum a gente perceber o morador, né, o cidadão, achar que uma árvore ela é sinônimo de insegurança, né? Ou de marginalização, ou de um local que pode ser, enfim, aconteceu algum furto, algum problema, né? E na realidade, e além disso, nós
estamos vendo, né, quer dizer, assistindo à morte de dezenas e dezenas de árvores, né, na cidade do Rio de Janeiro. E isso é executado não só por moradores, que acontece de forma criminosa, mas também por empresas, né, que deveriam estar aptas a saber como podar uma árvore. E a gente foi, inclusive, na Colurb, né, falar com um dos diretores, um diretor de arborização, né, aliás, de poda, né, da Colurb. E aí o grande problema é esse: nós estamos vendo, da mesma forma que a cidade cresce de uma maneira selvagem, né, porque existe selvagem, que eu digo assim, a maneira como ela exatamente, ela trata também da sua camada de vegetação da mesma forma, né? Quer dizer, existe e muito por falta de conhecimento, né? Por mais que a gente divulgue, mas é aquela mesma questão. Por que se joga lixo na praia? Por que se joga lixo no chão? Por que se suja a cidade? Por que se matam as árvores? Por que se faz? E as pessoas não têm essa noção, não têm esse carinho com a coisa pública e falta esse bom senso, falta essa divulgação. Né? Nas escolas, por exemplo, eu acho que deveria haver um programa municipal de ensino nas escolas públicas voltadas para esse alerta, para as pessoas entenderem que existem sim, a gente sabe, iniciativas isoladas e tudo como a sua, mas não de uma forma estruturada e planejada pelo Estado, para dar efetivamente um resultado em escala, porque a gente tem resultados em escala pequena, mas precisava de um resultado em escala grande. Então eu vi, por exemplo, aqui, Ipanema, por exemplo, onde eu moro, tem um projeto de arborização fantástico, que eu não descobri de quem mas a gente fez uma pesquisa e Ipanema tem uma quadra xadrez, né? As quadras são ruas que se cortam ortogonalmente. Então, todas as ruas transversais à praia são plantadas com amendoeiras. Por quê? Porque o vento que vem do mar é um vento bastante intenso e a amendoeira é uma árvore muito resistente a vento, né? Muito típica de orla no Brasil, embora seja uma árvore exótica. Mas essa arborização é do início do século, onde não se tinha ainda essa visão de ecologia e se usava, a gente usa muito ainda no Brasil, vegetação exótica, que é a vegetação não nativa daqui. Né? Mas nas ruas paralelas ao mar, cada rua foi plantada uma espécie de árvore. Então você tem ruas com oiti, você tem ruas com flamboyant, você tem ruas com cássias, e isso cria uma imagem e uma identidade visual muito interessante, porque você passa de uma rua para outra, você percebe que você está num outro lugar. Quando muitas vezes na cidade, no resto da cidade, por exemplo, nessa região do Flamengo, mesmo Copacabana, Catete, se usou muito o oiti sistematicamente em todas as ruas. Então, de uma rua para outra, você não vê muito diferença, porque a não ser que seja um prédio vermelho, que não tem na outra rua, mas pensando a estrutura urbana um pouco mais homogênea, as árvores dão essa diferenciação e dão outra qualidade de espaço, o tamanho das folhas, a luz que atravessa, quer dizer, cria um interesse de identidade e tudo. Mas uma vez passei aqui em Ipanema e vi uma árvore todas com tampinhas de refrigerante, de PET, presas na árvore fazendo... alusão à flor, né? Um desenho, uma florzinha. Ou seja, a pessoa enfiou um monte de prego ali, como se aquilo fosse uma madeira que não estivesse viva. A árvore não é entendida como um ser vivo pela população. Né? Não pela população, não por parte da população, por algumas pessoas. Então, ela faz... Aqui na minha rua também, cortou um flamboyant enorme, né? Mas quando veio cortar aqui, eu desci para brigar com o pessoal da Colurb, para falar a engenheira agrônoma e tal, aí eu falei, mas por que vai cortar? Porque está com cupim, nós fizemos aqui uma vistoria, a árvore vai cair. Eu falei, não, mas olha só, eu não estou vendo cupim, não tem aparentemente nenhum dano. Não, mas ela tem. Eu falei assim, não, mas olha só, então ela está doente. Então vocês tratam da árvore porque ela está doente? Não, a prefeitura não faz isso. Aí eu falei assim, não, mas eu faço, então você deixa eu fazer, eu falo com o síndico aqui do prédio, aí tudo bem, a engenheira agrônoma me autorizou, fomos tratar da árvore, tratamos. Só que houve um problema burocrático, esqueceram de cancelar o pedido de poda, a própria engenheira agrônoma me ligou e disse, não, fui lá, está tudo certo, a gente fez uma poda só de equilíbrio para a árvore se equilibrar, a poda, porque às vezes a árvore cresce num sentido, você tem que equilibrar e está tranquilo, tudo bem. Aí eu chego em casa 2 meses depois, a árvore cortada, porque esqueceram de dar baixa no pedido de corte. Né? Então acontecem coisas, mas
muitas coisas acontecem, por exemplo, as árvores que são árvores nativas e as árvores tropicais de uma maneira geral, o tronco tem a capacidade de criar raízes. Se você encosta a terra num tronco, ele cria raízes superficiais. Aí o que as pessoas fazem? Fazem esses canteiros em volta da árvore, para cima da calçada, que é totalmente inadequado, porque cria um trambolho, cria uma interrupção na pavimentação, a dificuldade para pessoas de idade andar e tudo. Então o que ela faz? Cria aquele canteiro para cima, bota a terra. Aí o que acontece? Começa a árvore a desenvolver raízes superficiais. Essas raízes superficiais quebram o canteiro e quebram a calçada. E aí a pessoa fica achando que a árvore é inimiga, porque está estragando, mas foi ela que produziu isso, por uma ignorância, né? Ignorância no sentido do desconhecimento. Então essas golas de árvore, ao invés de ser feitas para cima, se elas fossem feitas para baixo do solo e em concreto, elas protegeriam as calçadas e direcionariam as raízes para o solo, para dentro do solo, e não para as laterais. Mas as pessoas fazem tudo ao contrário, né? Então, aí depois briga e aí quer matar a árvore. Aí vem aquela história que eu estava falando antes. Você cria, existe o problema, você demoniza aquele assunto e a solução, então, é acabar com aquilo ao invés de entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, né? E o que a gente pode fazer. E a gente sabe que a árvore é fundamental para a qualidade do espaço, para a qualidade da própria vida das pessoas, para a questão de poluição, de drenagem de água, de uma série de coisas, né? Inclusive, existe um estudo que mostra, porque para poder haver um convencimento da importância da questão ecológica e ambiental, muitas vezes você não convence nem o privado, nem o setor privado, nem o setor público, se você não tem um estudo econômico disso, né? Uhum. Então já tem estudos, por exemplo, que mostram que as árvores, o sombreamento que as árvores fazem no asfalto e a redução da velocidade da chuva com que elas permitem que a água caia no asfalto, criam uma vida útil muito maior para o asfalto. Então elas não só sombreiam, elas ainda ajudam a manter o asfalto das ruas. Mas aí você faz o quê? Você não sabe disso, então você não tem ideia disso e você acaba com a árvore, porque ela está sujando muitas vezes. Outra coisa, você falou a questão da segurança. Mas o que a gente tem na cidade, que é uma coisa um pouco maluca, e o Conde me lembrava muito ele falando disso. Você tem os postes para iluminar o quê? A rua, o asfalto, que é onde os carros passam e onde os carros têm farol. A princípio, você nem precisaria iluminar a rua, você precisa iluminar as calçadas, justamente para ter segurança, para as pessoas andarem. E o poste para iluminar a calçada é normalmente um poste mais baixo. Mas aí você faz um poste alto que ilumina a rua e não a calçada, aí a árvore cresce na altura adequada, mas aí ela tampa a luz, aí você vai lá e tira a árvore porque ela está tirando a luz, que está no lugar errado. Então está tudo errado. E você acaba com as coisas em função do... Está tudo errado. E achando que está certo, né? E outra coisa, Marcos, a prefeitura insiste em plantar as árvores exatamente embaixo da fiação aérea da concessionária. Então, assim, continua o mesmo erro, é impressionante. E onde elas estão plantadas é uma distância tão pequena do meio-fio que é comum você ver um ônibus, um caminhão passar e começar a machucar ela frequentemente. Então, assim, em qualquer lugar não tem lógica. Não tem, e a arborização, mas aí existe toda essa questão de planejamento, porque muitas vezes as calçadas são estreitas. Então você não consegue plantar a árvore no meio da calçada, que é o ideal. Porque se uma calçada larga, você planta a árvore no meio, ela tem espaço para crescer para os dois lados e se equilibra. Aqui as calçadas são estreitas, então você é obrigado a plantar mais próxima do meio-fio, que é inadequado, porque os galhos vão crescer. Aí veio essa mítica também de que você tem que cortar os galhos baixos da árvore. Aí o que acontece? Você tem, às vezes, a gente vê aí as árvores, eles vão cortando todos os galhos baixos, ela vai ganhando cada vez mais altura, então o momento e o esforço que ela vai fazer quando uma coisa é muito maior. Porque o momento é a distância onde há a atuação da força, né, vezes a força. Então o que acontece? Ela acaba caindo a árvore. Óbvio, você tirou os galhos todos de baixo, ela ficou lá em cima, quando dá o vento todo concentrado na parte superior da árvore, com essa distância multiplicando essa força, cria um momento enorme e ela não resiste, porque ela está, inclusive, antinatural. Né? Quando você, a poda de
conformação da copa da árvore é justamente em leias, em camadas, para você ir multiplicando os galhos e ela estruturando essa copa de uma forma mais baixa, mas aí tem essa toda coisa, a iluminação errada, o conceito de poda errado, e aí você vai demonizando as coisas e não resolvendo, né? Mas o Rio tem um potencial enorme. Fala, desculpa, eu falo muito e às Não, vezes me estendo. não, eu ia só falar que na Avenida Atlântica, aquele algodão da praia, é comum você ver as árvores completamente tombadas por podas completamente erradas. E muitas delas foram retiradas porque, enfim, estavam realmente debruçadas na calçada, não tinha mais jeito. E fora isso, você tem os moradores também de frente para o mar, para a praia, que muitos também, criminosamente, cortaram as árvores para manter a vista para o mar, né? No Leme aconteceu isso, né? Então, assim, é impressionante como é que como você falou, as árvores não Mas são consideradas como ser vivo. Pois é, mas aí você vem aquela história também. É sempre bom, eu acho que a gente sempre bom tentar os lados da história para a gente entender também a cabeça da pessoa. Às vezes o cara tem um apartamento de frente para o mar, que paga uma fortuna, não só ele pagou uma fortuna no apartamento, como ele paga uma fortuna de IPTU. Aí a árvore cresce lá na frente da coisa dele, ele não consegue ver o mar. Pô, mas ele paga um IPTU de ver o mar, mas ele não consegue ver o mar. Mas será que não tinha uma alternativa de você plantar, por exemplo, palmáceas e não árvores, ou plantar uma árvore como o pau-ferro, que tem uma folhagem muito tênue, que ela é mais transparente, que ela dá o sombreamento, mas ela não é uma amendoeira que fica totalmente fechada, que você não vê nada e que escurece demais. Então tem isso também. Tem as mongubas também, que são árvores fantásticas, mas que elas têm uma densidade de folhagem que torna o local totalmente escuro, né? Totalmente sombreado e sem nenhuma transparência para. Então existem maneiras de resolver isso que resolva o problema do cara que paga o IPTU caríssimo e que quer enxergar o mar, quer continuar enxergando o mar, e a possibilidade de fazer a arborização urbana. Existe sempre a possibilidade, mas não existe o diálogo. Existe o cara que está irritado porque ele paga uma fortuna e existe a prefeitura que plantou a árvore errada em frente da casa dele. Então, você junta as duas coisas e não vai dar certo nunca, né? E vai sempre a briga, e a briga entre o governo e o particular e o governo, um achando que o outro está errado, né? Mas que não se conversam, não entendem, não sabem o porquê das coisas, né? Então, essa é uma questão complexa. Marcos, bom, existe esse programa Adote.Rio, até para quem está nos assistindo, quem vai assistir essa gravação, que vai ficar no YouTube. Adote.Rio, acho que é um mecanismo interessante, até para você poder manter a cidade de uma forma mais organizada, limpa, os pedaços, né, quer dizer, essas porções da cidade que podem ser adotadas, e também promover feiras, enfim, troca de livros. Existem várias atividades que você pode atrair pessoas nessas áreas. Inclusive, o Jardim Jalá foi adotado recentemente. Ele estava praticamente abandonado, né? Então, provavelmente, a gente vai ver aí um outro Jardim Jalá, né? Com certeza. Você vê isso com bons olhos, né? Essa questão da adoção, assim, o que você acha? Justamente essa relação, como você comentou, de identidade das pessoas com o lugar. Se elas não se sentem donas, entre aspas, do lugar, partícipes das decisões sobre o lugar, elas não vão cuidar do lugar. Então, o primeiro passo para você criar essa relação de respeito, de manutenção, é o sentido da colaboração. É você conquistar as pessoas para elas estarem do seu lado e elas estarem partícipes daquilo, mas elas têm que participar, elas têm que se sentir ouvidas, né? Então, elas têm que poder criar, quando você cria esses elementos, você está conquistando, de certa forma, seduzindo as pessoas para elas participarem de uma atividade, por exemplo, aí na Alameda São Davim, e aí você tem espaço para conversar, para mostrar da importância da árvore, da questão da permeabilidade do solo, do sombreamento, da vida silvestre que chega, o passarinho que traz o beija-flor e traz os insetos para a polinização, que são importantes para o equilíbrio ecológico. Então você cria esse espaço e as pessoas começam a se apaixonar por aquilo, começam a entender, começam a respeitar, começam a cuidar. Não tem nenhuma relação
com aquilo, aquilo lá é do Estado. O Estado é que cuida, eu já pago imposto para ele cuidar, eu não vou fazer nada. Né? Então você não tem relação nenhuma, você não se sente partícipe, não se sente dono daquele lugar. Você tem que ser um pouco dono, todo mundo é dono da cidade. Né? Isso é que a gente tem que entender. Então, você paga, obviamente, impostos para que a coisa seja bem feita e deve fazer, mas você não pode destruir a coisa. Você está destruindo, o imposto que você está pagando está sendo jogado fora para reconstruir o que o Rio de Janeiro gasta por ano de vandalismo, vandalismo com a vegetação, vandalismo com as árvores, vandalismo com as ornamentações, com estátuas, né, com essas questões de praça e tudo mais. Sim, não dá para entender, né? Então, mas é por isso, porque é como se fossem duas coisas diferentes. Existe o Estado, a prefeitura e eu, e a cidade. Três coisas diferentes. Mas não, elas são uma coisa só. Né? E a gente fala muito dos políticos, né? Mas os políticos são reflexos da sociedade. Se a gente não muda a sociedade, a gente não vai ter representantes que representem o que a gente quer, porque nós somos assim, não eu, você, mas a sociedade é assim. A sociedade nossa sociedade ainda é uma sociedade que não respeita, que destrói, como um todo, como um conjunto, não isoladamente, obviamente tem gente de bem sempre, e a maioria até gente de bem, mas a gente acaba não conseguindo, né, resolver essa questão por uma falta de acolhimento dessas pessoas, porque tem que ser ouvidas as pessoas, né? Elas têm que ter esse tempo, esse espaço. E um dos processos disso obviamente, da adoção, é um processo fantástico. E esse trabalho, e não só a adoção, porque também a adoção por si só não resolve se ela não tivesse trabalho participativo, que é o que você vem desenvolvendo aí. Né? Então, que as pessoas se sintam partícipes, porque elas precisam até convencer as outras. Eu me lembro você contando casos de alguém que ficou irritado porque plantou uma árvore no local que ele passava com o carro para chegar na garagem, mas que não era inadequado, que estava fazendo errado. Quer dizer, então, se todos acharem igualmente, a gente não vai conseguir nunca, né? Mas se você tem uma série de pessoas que são vizinhos dessa pessoa e que ela vai sentir até constrangida de estar tendo uma atuação dessa forma, né? É aí que a gente vai evoluindo, né? Então, o processo participativo, o conhecimento, o entendimento, a divulgação, o aprendizado, tudo isso são fundamentais para a sociedade progredir. Eu achei muito interessante a sua colocação de se fazer uma coluna, né, de arquitetura, né, de falar da cidade de uma forma arquitetônica, né, e mostrar... Exatamente, e passar isso para a população, porque ela tem que entender também de uma forma... não a forma assim, ela tem que entender o aspecto da cidade, quer dizer, a dinâmica da cidade, né? Isso é importante, né? Eu achei fantástico. A gente tem pouco tempo, né? Vai acabar. E eu queria saber, Marcos, assim, qual é a sua deixa, né? Assim, o que você gostaria de ver para a cidade, o que você espera do Rio, ou uma solução. A gente não tem muito tempo para falar, mas vamos lá. Não, a gente estava falando desse tema da arborização, eu sou um apaixonado por esse tema, né? Eu acho que a cidade tem um potencial. A gente fez um cálculo assim, muito esquemático, preliminar, mas se a gente conseguisse arborizar as ruas que podem ser arborizadas, porque nem todas podem, né? Porque às vezes você tem uma calçada de 1 metro, que até para você passar tem que dar a volta no poste, então não tem condições. Mas se você conseguisse arborizar as ruas que são possíveis de arborizar, as avenidas, os canteiros centrais, a gente tem um potencial de plantio, inclusive nesses entroncamentos viários, muitas vezes é tudo grama e você tem que ir lá manutenção, e cortando frutas. aquela grama. Exatamente, também, e a questão da ecológica. Então, se a gente fizesse plantio onde a cidade permite fazer esse plantio, a gente estaria trazendo para o Rio de Janeiro quase que 1/4 da Floresta da Tijuca, como se tivesse mais uma área verde correspondente a 1/4 da Floresta. É uma coisa fantástica. O que isso traz de ganhos para a cidade, né? de redução térmica, que é uma coisa importantíssima, de efeito climático. A gente está reduzindo poluição, fazendo captação de carbono, resolvendo uma série de questões, né? Essa questão de filtração de águas também, a questão das encostas, proteção das encostas, a trazer a vida silvestre, porque com muito pouca coisa, rapidamente, a natureza se recompõe, mas a gente precisa dessa ajuda, né? E isso é um potencial turístico também fantástico. Aqui a gente tem regiões que a gente vê as maritacas,
você na Gávea, no Jardim Botânico, consegue ver tucano. Isso é uma coisa fantástica. O cara não precisa ir à Amazônia para ver o tucano, ele tem o tucano aqui. Outra coisa que pouca gente sabe, a Floresta Atlântica, que é o que nós temos aqui perto ainda, alguns resquícios, né? Ela tem a maior biodiversidade do mundo. A biodiversidade da Floresta Atlântica é maior do que a da Amazônica. Né? Então, é uma vida fantástica que a gente pode tirar proveito disso, e eu acho que essa é uma das características que o Rio podia potencializar, ele já tem, mas é pouco explorado e podia exponencializar isso. E isso vai Tá trazer um bom. sentido de respeito das pessoas e uma melhoria urbana muito grande. Show de bola, Marcos. Olha, eu agradeço imensamente a tua participação, foi muito proveitosa. Esse vídeo vai ficar no Instagram, no YouTube do meu canal. E eu só, enfim, eu fico agradecida, tá bom? Ah, não, eu que agradeço aí poder colaborar contigo, que eu sei que você é uma lutadora e fundamental, e muitas pessoas tinham que se espelhar em você e na sua experiência. A gente precisa de muitas Isabelles